A paz do Senhor, igreja. Estamos aqui hoje para a nossa aula da Escola Bíblica. Hoje com a nossa lição de número 2, que traz por título Conhecendo os Atributos de Deus. Nosso textuário diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Romanos 11:33. Verdade aplicada diz: não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Nossos três objetivos são: definir os atributos de Deus, mostrar as classificações dos atributos de Deus e ressaltar o valor de estudar os atributos de Deus. Nosso texto de referência está em Salmo 139, versos 6, 7 e 8 e Romanos 11, versos 34, 35 e 36, que diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali está. Romanos 11, 34. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, pois a ele eternamente. Amém. Nossa introdução vai dizer que a intenção não é esgotar o assunto, pois seria impossível relatar todos os atributos de Deus. Então nós abordaremos alguns dos atributos de Deus. Nosso tópico 1 vem com uma pergunta: o que são os atributos de Deus? E aqui uma coisa que nós precisamos deixar claro, que nós estamos falamos na lição 1 e agora vamos falar novamente na lição 2, conforme nós até lemos na verdade aplicada, que não é possível, ao ser humano explicar e estabelecer uma definição plena acerca de Deus. O finito não pode compreender o infinito. Então, nós passaremos uma eternidade com Deus. Por que uma eternidade? Porque a eternidade é o tempo que nós vamos levar para conhecer a Deus. Então, não há como o ser humano compreender na sua plenitude os atributos de Deus, definir Deus. Não existe isso, não tem como. Nós vamos estudar o que Deus nos revelou. Nós vamos conhecendo a Deus de acordo com o que Ele se revela para nós nas Escrituras Sagradas. Agora, o que Ele nos revelou, isso é imprescindível nós buscarmos conhecer. Se Ele nos revelou, é porque Ele quer que saibamos, que venhamos a conhecer os seus atributos, as suas vontades. Então, o que Ele nos revelou, nós vamos sim nos dedicar e nos debruçar em cima disso. Então, o que é atributos? Atributos, geralmente, ele é relacionado a coisas positivas. Atributos são qualidades positivas. Atributo é próprio, é peculiar, é de alguém ou de alguma coisa, é particularidade, é propriedade, qualidades especiais, é um conjunto de características que são próprias de alguém. Então, com essa definição de atributos, nós vemos que o ser humano também tem atributos, mas esses atributos eles são conquistados, passa de pai para filho, hereditariedade ou de conquistas, mas mesmo assim nós não conseguimos viver estes atributos, por exemplo, bondade, amor, na sua plenitude. Então a diferença entre os atributos do ser humano e os atributos de Deus é que Deus é a própria fonte de qualidades e perfeições. E não é possível pensar nem imaginar nada maior que isso.
E existem também atributos que somente Deus tem. Então, existem atributos que se dividem, por exemplo, em dois tipos, os naturais e os morais. Aqueles que são transmissíveis, somente Deus tem e nenhum outro ser é capaz de ter. Por exemplo, a autoexistência é um atributo que somente Deus tem. A autoexistência é um atributo que somente Deus tem. Outros atributos, alguns atributos, os seres humanos têm, conforme eu já falei aqui, mas alguns atributos são somente de Deus. Por exemplo, onisciência, onipotência, onipresença. Então, todos os atributos de Deus revelam e declaram a sua glória. Deus, ele criou o mundo, ele criou o ser humano para refletir a sua glória. O propósito de Deus na criação é fazer com que sua glória seja conhecida, seja refletida. Então, na criação, Deus revela a sua glória, e nós, os seres humanos, fomos criados para conhecer e para louvor da glória do Senhor Jesus, do nosso Deus. E é uma pena que nem todos os seres humanos que foram criados justamente para refletir a glória de Deus têm essa consciência. Os seres humanos, muitos, não têm a consciência de refletir a glória de Deus. Então, o ser humano, uma vez criado à imagem e semelhança de Deus, ele tem essa tarefa vital de refletir a glória de Deus, de adorar a Deus. Então, é importante, ao definir, os atributos de Deus, que não existe como nós esgotarmos esse assunto. Não existe como explicar ou definir de forma plena todos os atributos de Deus, mas nós vamos compreender o que Ele nos revelou, o que Ele nos mostrou. Nós vamos estudar e nós vamos nos debruçar, sobre este assunto nesta revista que está aqui nas minhas mãos, que é uma revista que veio para abençoar vidas, os atributos de Deus. Nós vamos ser muito edificados com essa revista. Conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, e conforme eu já disse, não teria como a gente conhecer a Deus na sua plenitude, mas o que nos foi revelado, nós vamos estudar e nós vamos cada dia conhecer mais e mais a Deus. Conforme eu falei até na lição anterior, nós precisamos conhecer Deus para que nós possamos confiar, para que nós possamos acreditar, para que nós possamos ter fé. Então é importante estudarmos o que Ele nos revelou. Tópico 2, as categorias dos atributos de Deus.